Louco do céu, começa agora mais um GorpaCast. Gilson, Cala a boca, cala a boca, cala a boca! Está O que é esse negócio, gente? último. Para. Vai de novo, Priscila. Pode falar. Eu não acredito que você atrapalhou o Não, nosso eu tô convidado. aqui, eu tô aqui. Gente, está começando o nosso último GorpaCast de esportes. E hoje a gente está com um convidado especialíssimo. Aqui, Gilson, eu tô aqui. Gilson, Isso. Bosqueiro. É. E aí, Gilson? Obrigado pelo Qual a convite. sensação? Pelo menos um, né? Um de cada equipe, de cada tema. E como esse é o último, eu resolvi abrir essa exceção e participar. Que honra. Ele que entende muito de esporte, a gente vai falar... Nossa, total. Exatamente. Vai fazer um giro no esporte, né? E eu quero começar, agora sério, né? Vamos começar sério. Falando de uma matéria até que a Laura me passou, de uma Quem mais menina está de 20 participando? anos. Tem mais gente participando? É verdade, você me esqueceu. Mais perdido que... Meu, é que eu tô muito emocionada com o Gilson aqui do meu lado. Eu também tô. Pega um chope, pega um chope. Só Que por eu isso quero vamos cantar tomar mais um corinho chopp. aqui, ó. Matheus, apresenta pra mim o resto. O resto. O Gilson é especial. Gente, estamos aqui com o Victor Andrei do Prado, Fala, meus queridos, como estão vocês? Vocês estão bom? Fábio Forne, E aí, tudo bom? Laura. Ah, eu não tenho sobrenome. Qual Oi, que é o seu galera. sobrenome, então? Rodrigues. E Renata Giordani. E Renata Jordani, Oi, tudo bom? que está na portaria do estúdio. Qual que é o tema de Ela hoje, tá fazendo então? ar-condicionado, gente. Porque Eu como não também tem acho. luz, tem nada, né? Como é que foi sua mãe? Aqueles pão servimbus, sabe? Aqueles queijos mozzarella. Eu não jogo mais, não sou eu que E o porteiro diz, como é que foi lá? Como é que foi sua mãe? Gilson perdeu o campeonato! Você perdeu o campeonato pro Palmeiras. Eu não acredito, cara! O professor viu esse vídeo ou não? Não, não vi. Ai, gente. Não. Neto full pistola. O problema é que ele fica pistola bom. de verdade, né, gente? Ele não finge aquilo lá. Esse vai, cabelo Priscila. de boneca. Vamos começar esse programa então, vai. Então, Não, né? vamos começar. Eu tava tentando. Tá virando vendo? quase cultura pop isso aqui já, falando Pois do é, vídeo. eu também acho. Só bobeira que Então falam tá, disso. ó, Referências. vem aqui com a mãe. Vem aqui com a mãe. Então, gente, eu quero começar esse programa falando de uma menina com 20 anos vai fazer a locução de um jogo de futebol pela rádio. E eu acho que isso, para quem gosta de esporte, principalmente para mulher, todo mundo sabe que é mais difícil. Então, hoje é um dia muito especial para a gente que gosta de esporte, porque essa menina, tipo, transformou. Tá começando e as pessoas estão começando a ver que mulher também pode gostar de esporte, pode gostar de futebol, de basquete. E não é só gostar, pode entender muito entender. mais, às vezes, do que os próprios homens. Ela ainda é estudante. Que não acompanha Ela tanto. ainda tá na universidade, ela só tem 20 anos. Quem é ela? E Laura Rodrigues? Não. esqueci o nome dela. Gente, desculpa. Laura Rodrigues. Mas a transmissão que ela fez foi no jogo do América Mineiro, pela segunda divisão, acho, do Campeonato Brasileiro. Já foi ontem ao ar e, tipo, tá com milhões de acessos já. E, assim, a narração dela... Tudo bem, ainda é uma narração, assim, ela... Por ter uma voz não tão trabalhada como esses locutores esportivos que a gente sabe, né? Que são ali 20 e 30 anos. Mas, assim, a mina narra bem pra caramba. E, tipo, foi uma vitória muito grande mesmo. Principalmente pra gente que gosta de jornalismo esportivo, quer seguir pra área, e é mulher, né? E lógico, assim, a pessoa tem o dom, né? Porque tem que gostar. Pra poder narrar um jogo, entender, falar rápido, tem toda uma técnica, mas tem o dom também, né? Quando a pessoa nasce pra ser aquilo, né? Tanto é que com 20 anos ela tá mudando esse negócio aqui. Hoje, as pessoas vão começar a dar mais valor pra mulher. Por que uma mulher não pode ser uma narradora? Por que uma mulher não pode ser uma locutora? Por que uma mulher não pode ser uma esportista?
Então, eu acho que é isso que a gente tem que entender, sabe? E Não colocar a mulher num segundo plano, a mulher para estar enfeitando a bancada, sabe? Mas uma mulher, sim, que entende, que gosta do esporte. Isso que é interessante. Eu sempre me perguntei isso, por que uma mulher não narra um jogo de futebol? Porque, predominantemente, são locutores. E no meio esportivo mesmo, do jornalismo esportivo, a gente já vê mulheres assim comentando, até mesmo apresentando. E sempre foi esse meu questionamento, por que mulheres não fazem uma locução? A gente vê tantas locutoras assim sensacionais, com uma habilidade enorme para esse feito. E por que a gente não vê locutoras, narradoras de futebol? Porque é passado também para essa editoria, enfim, no jornalismo ou que é o futebol, por exemplo, o esporte, é passado essa cultura machista, né? O primeiro futebol já é... Hoje, com as brigas que nós temos de torcidas organizadas, toda essa questão da violência nos estádios, a gente está tendo a própria imprensa, os próprios jogadores e a própria mídia como um todo, convocando a família. Sim. Pai, mãe, filhos. Exatamente. E vejam na TV algo que é muito subliminar, mas mostrando muitas mulheres bonitas nos takes, quando mostra a arquibancada, lá tá o pessoal, né, vendo. Então, o que eu quero dizer é assim, sempre foi, principalmente, estamos falando do futebol, sempre foi um esporte para homem, de homem para homem, né? Acho que rende até um TCC, isso aí. Vocês fazerem um estudo, pegarem uma personagem, por exemplo, que está quebrando, né? Ou como é a participação, por exemplo, das mulheres, não como esportistas apenas, mas como jornalistas que fazem cobertura, né? Como a Glenda, por exemplo, Hoje como a própria... isso. Hoje no Paraná, as duas referências no esporte são duas mulheres. Pois A Janaína Sim. Castilho e a... Como é o nome da outra? Eu vi ela hoje de manhã. Glenda Kozlovski? Não. Glenda Kozlovski não. Ai, No Paraná. Hoje... Ela tem um Qual que nome diferente. Ela tem um nome meio diferente, mas assim, Pariu, a qual que era o referência nome hoje mesmo? no Paraná são duas mulheres, as melhores jornalistas esportivas paranaenses. Exatamente, são era duas a mulheres Renata Castilho. qualificadíssimas. Putz, qual que era o nome da outra mesmo, gente? É a Janaína Castilho. Qual que era o nome da outra, gente? Cara, Esqueci. Eu não eu sei. tenho trabalhei Instagram com ela, dela, gente. eu não lembro. Agora eu não sei, mas assim, vocês falam Nádia da... Mawad. Nádia, exatamente. Grande Ela faz assim, ó. E aí, povo, tudo bem? Olha, ó. Ela é sensacional. Ela parece que tem aquela mulher. duas batatinhas aqui dentro, assim. Exatamente. Cara, mas ela é muito boa. Era boa. Que nem vocês estavam comentando da questão da mulher ganhar destaque no esporte e tudo mais. Mas ó, agora, sei lá, surgiu um pensamento meu aqui. Por exemplo, no futebol, uma dos maiores destaques é a Marta, né? E o resto do time? Tipo, os caras não dão destaque pra todas. Só dão Tá, então destaque vamos pra... falar. E no basquete, quem foi? Claro que dá destaque. Tem a Formiga, Não, tem ok. a Érica. Não, tem os destaques. Sim. Talvez não com tanto destaque. Mas no basquete mesmo, quem é a eterna? Hortência. Paula. Paula. Aí tem Mete mais Paula. algum? Vamos lembrar de mais algum? Pois é. Então, Cara, é isso que eu estou Não, falando. você tá entendendo? Então, claro que tem os destaques, né? Agora, se for, por exemplo, futebol, por exemplo, futebol e o time do Palmeiras, por exemplo, todo mundo sabe a escalação completa, time do Palmeiras, time do São Paulo, time do Corinthians. Agora, se for um time feminino, lembro de um ou outro, assim, sabe? É uma coisa que não ganha tanto destaque. Uma conquista interessante atual é que o FIFA, o jogo de videogame, ele, das duas últimas edições, ele tem time feminino agora. Tem as seleções Bacana. femininas. Até porque as mulheres têm dado um belo exemplo de esportistas, né? Que os homens não têm honrado as calças quando se trata de seleção brasileira, né? Pelo amor de Deus. Os últimos jogos, enfim, envolvendo a mulherada, foi show. E eu fico muito triste, porque o futebol, se a gente for nos Estados Unidos, cara, o futebol lá, o soccer, como eles falam lá, é Não, sim, é porque não sei se o senhor sabe, mas tem o futebol americano e tem o soccer, né? E, cara, tipo, nos Estados Unidos, lá é majoritariamente... Vai de novo. Majoritariamente. jogado por mulheres. Lá, tipo,
o futebol feminino é muito mais forte do que o futebol masculino. Graças ao Pelé. Sim. E aqui no Brasil parece que as coisas não andam. Tem certas coisas, tem certos dogmas aqui no futebol que não... Por exemplo... Tanto é que a maioria das jogadoras, elas têm que sair fora do Brasil para poder se sustentar com na certeza, vida, né? Porque aqui... Tem outros mercados, os Estados Unidos. Orlando. E falando em questão da Marta, tipo, não que seja assim algo que relacionado ao preconceito, mas é que se você comparar a Marta com as outras jogadoras, é tipo Pelé com os jogadores normais, assim. Tipo, a Marta é o Pelé, é equivalente ao Pelé do futebol feminino, porque tipo, o que a Marta joga no futebol feminino é o que nem o Pelé jogou aqui no masculino. É algo surreal, dificilmente você vai ver alguma jogadora jogar que nem a Marta jogou, Ela sabe? tem técnica, tem talento e tem visão de jogo. E é isso que, tipo, né, faz acontecer. Sim, com certeza. Ela é sensacional. E não é fominha, entendeu? Não. Exatamente. Mas, gente, sabe que eu acho? Porque, assim, a gente vê que a representatividade feminina, em vários aspectos, ela é muito pequena. E é uma invisibilização da mulher. Ainda mais quando a gente pensa em aspectos mais machistas. Por exemplo, futebol é muito machista, esporte é muito machista. Assim, desde sempre. Então, quando você pega uma seleção feminina, ou mesmo a construção de pequenos grupos femininos esportivos, ele já não há investimento. Não há... Tinha que ser você, né? Tinha, né? Só tá atrapalhando aqui. Não tem aquela, por exemplo, não tem aquele incentivo para você continuar no esporte. Até mesmo pelo próprio corpo feminino, pela própria personalidade feminina, há toda uma estereotipação. Então, eu acho que no futebol isso se mostra muito mais. Porque a gente tem a Marta, mas ela ganha muito menos que os caras. E ela sempre vai ganhar. E todas elas vão ganhar. E no Brasil, a mulher sempre vai ganhar muito menos que o homem, independente da área. Mas daí, essa questão não vai ser assim, ela sempre vai ganhar menos porque ela é mulher. Ela sempre vai ganhar menos porque nunca houve time de mulher. Sempre foi masculino. Então talvez passe mais uns 200 anos para a coisa ser... é o feminino ou masculino? Aquela coisa que tanto faz, tanto fez, né? Mas assim, hoje eu acho que é mais por essa questão cultural machista mesmo, porque não tinha mesmo, né? Então acaba ficando para trás. Mas já rompeu, porque hoje existe e que bom que existe. Entrando Mas, nessa assim, questão, só rapidinho, Priscila, que você acabou de falar de 200 anos, tem uma pesquisa na ONU que diz que as mulheres vão demorar ainda 2 séculos para conseguir chegar no patamar dos homens hoje em dia. Exato, eu citei pensando nessa pesquisa mesmo. Eu lembrei. Meu Deus. E assim, mesmo que os times criem o futebol feminino, que tentem colocar assim em prática, a falta de patrocínio. Então, é a própria cultura que barra o futebol feminino, o esporte feminino. Com certeza. Porque se não tem renda, como que uma pessoa, né, não se sustenta? Não. Isso que é complicado. Não é só por parte dos times. Até eles tentam, obviamente. A gente... Claro. E tipo, no jornalismo esportivo, você pensa, vocês estão vendendo a figura feminina, a jornalista de esporte, para um público machista, homem. O homem, ele não dá tanta credibilidade. A gente tem muitos exemplos de jogadores destratando as mulheres, ou próprio colegas de profissões, da profissão que, não vamos dar ouvidos, é uma mulher. A mulher não sabe do que está falando. Então, eu acho muito legal isso se rompendo, mas ainda vai demorar muito tempo pra gente conseguir pensar, não, ela é uma jornalista esportiva de credibilidade em relação ao público, porque o respeito masculino ainda é muito baixo. Eu acho que um exemplo também nesse sentido é as bandeirinhas que tem hoje em dia, as juízas. A torcida respeita em certo ponto, mas em outro ponto também eles usam isso da profissional ser mulher para poder, desrespeitar mesmo. Fetichizar. Isso, exatamente. Fala de novo, Renata, pra galera. Fetichizar. Hoje estamos falando palavras difíceis, né? Não é mesmo? Majoritariamente. Majoritariamente. Mas, gente, né, vamos fazer a nossa propaganda do Gilson Bosquieiro Baker. Brincadeira. Nossa, que aleatório, né? Foi aleatório demais. É que eu quero mudar de assunto agora. Ok, vamos lá. Gente, o nosso tempo tá acabando, mas eu queria falar sobre o... Já? Sim. Infelizmente. Mas você viu, a gente está falando de esporte, mas está falando numa outra dimensão, mais sociológica, mais cultural. Exatamente. Que é uma coisa que é legal falar também.
com essa abordagem. Com certeza. Mas eu queria falar agora um pouquinho do Campeonato Brasileiro, que está se encerrando, né? E o que está acontecendo com o G6? Atlético, Santos, Atlético já Palmeiras, está fora dos G7 né? já. Já? Então... Você torce pra que time, professor? Eu não torço para nada. Eu torço Ah, para que fi. todos morram, explodam. Nossa senhora! Eu não... Sabe, eles ganham dinheiro, vou ficar lá gritando e pagando ingresso para quê? Nossa, professor. Eles só vão ficar ricos, bicho. Aquilo ali é uma máquina de dinheiro. Não existe esporte mais ali. Seus Esporte pelo esporte. Seu Cerruelo! Professor. Existe uma fábrica de dinheiro. Não, isso é verdade. Tanto é que perdeu o futebol arte, virou técnica, é só matemática, só não sei o quê, pra poder fazer o gol. Isso é verdade. Mas assim, Santos, Perdeu pro Corinthians. que isso? Que o quê? Vasco. Não, tô falando do Atlético ainda. Eu posso fazer uma ponderação mano. aqui, o que o professor falou? Vou fazer uma Fiquei ponderação que o professor revoltadíssimo. falou. A minha maior crítica com o futebol atual é a venda da alma dos jogadores pelo dinheiro. Eu acho que isso, viu? Não é por isso, não é por isso. E é por isso que vem o Posso- Faminha, de todos que estão em campo, Sim. porque ele quer a bola ou pronta para ele fazer o gol, ou ele vai tentar, não passa para ninguém, Neymar, não tá passa para falando de ninguém, Neymar. porque ele quer fazer o gol. Se ele der certo de ficar de faminha, atravessando para fazer o gol, ou só para receber, para fazer o gol, o que vai acontecer? Ele vai ser artilheiro, ele vai ser o cara mais badalado, o passe dele vai para certeza. onde? Lá para cima. Lá pra cima. E é isso. Vou falar uma coisa pra vocês, ó. Meu Deus. Isso é uma coisa que, tipo, me entristece. Todo mundo... Eu vou revelar aqui no último GuarpaCast que eu sou santista. Ninguém sabia disso, tá? Ninguém sabia disso. E, cara, tipo... Então você com o Neymar deve estar cortado no meio, Não, né? vou falar... Daí, assim... Cara, eu sempre cresci vendo futebol. Tipo, pra quem não sabe, meu pai faleceu há 30 9 anos. segundos. Meu pai faleceu, tipo, há 9 anos e... Eu sempre falo, cara, a única herança que meu pai me deixou pra mim foi o Santos Futebol Clube. Porque, tipo, é uma coisa que a gente saía ver o jogo do Santos, a gente tinha essa relação bonita entre pai e filho. E, cara, eu não entendo uma coisa assim que vai lá um jogador, filha da puta, desculpa falar, prefere ganhar, tipo, 300 mil reais a mais do que deixar de fazer uma história bonita em amor ao clube. Tipo, uma coisa que a gente via anteriormente, assim, nas décadas de 80, 70, 60, que, cara, o cara jogava amor à camisa. Agora, tipo, vai vendo um lance e o cara tira o pé. Mas a gente porque... tem um exemplo bem recente disso, dessa dedicação de fazer carreira no São Paulo. Com certeza. A gente teve. Quer dizer, depois não deu certo, né? Mas a gente teve. O próprio goleiro. Sim, gente. E isso está se acabando. Todos os jogadores estão vendendo as suas almas pro dinheiro. E isso está deixando o futebol cada vez pior, sabe? Não está tendo uma identificação com o clube. Não está tendo um respeito à camisa do clube. Isso eu acho que... Poxa, se eu fosse jogador de futebol, acho que eu só iria ir para a Europa e ficar uns 2 anos lá e ia voltar pro Santos. Eu ia, tipo, jogar minha Mas por carreira que inteira pro você Santos. ia pra Europa? Pra ganhar Cara, dinheiro? Não, porque, tipo... Pô! Não exatamente por jogar dinheiro, por jogar por dinheiro, mas sim porque o nível de futebol lá é muito maior do que o do Brasil. Daí, tipo, se eu fosse jogador de futebol, eu queria ter novas experiências. Não que nem os jogadores de futebol falam que quer ter novas experiências, mas vai lá só para ganhar 1,5 milhão na China. Então, seria a minha ressalva aqui, mas tipo, isso está matando com o futebol. O Santos perdeu ontem. Exatamente. Perdeu. Nossa, mano. E Lucas Lima, seu é pau isso no que eu cu, queria desgraçado. falar, né? O que tá acontecendo? Tipo, tá no final do campeonato e esses times que estavam no G6 estão perdendo e deixando o Corinthians... Tipo, mais 8 pontos, ele é campeão. São Paulo, que estava lá no Z4, já está em 10º, porque ele tem um jogo a menos, mas estava em 9º. Sim. Ele já está quase brigando para Libertadores. Sim. E olha como o futebol, esse campeonato está dando voltas. O Corinthians vai ser campeão desse ano por causa da incompetência do Santos, do Palmeiras e dos outros times que estão competindo com eles. Porque, cara, se o Santos quisesse rivalizar com o Corinthians nesse segundo turno, só dependeria dele.
Só dependeria dele. Pô, perder pro Vasco, não desmerecendo o Vasco é um time muito tradicional aqui no Brasil, tem uma camisa bonita. Mas, cara... Mas Mas, conseguiu cara, colocar pressão no Santos dentro da Vila. Eu nunca tinha visto sim, isso. o investimento que o Vasco tem, cara, é irrisório se a gente for comparar ao do Santos. Gente, mas é isso aí. Vamos começar a cortar aqui, porque, né? Senão É porque alguém vai essas me palavras incomodar do aqui do Matheus estão lado. muito difíceis pra mim, não tô entendendo porcaria nenhuma. Gente, Sem devaneios, sem devaneios. sem devaneios. Irrisório. Isso aí. Irrisórios. Muito obrigada pela presença de todos. Esse é o nosso último GuardpaCast. Vou sentir muita falta de vocês, Eu com também. certeza. Foi muito Foi bom. A gente ótimo. aprendeu bastante. Com certeza aprendeu mais de esporte. Vocês ficaram ouvindo as nossas ladainhas, mas com muito certeza. orgulho, com muito amor. Muito obrigado à participação de todos. Papai, mamãe, vovó, titia e amigos que estavam ouvindo. Muito obrigada. Isso, até a próxima. Tchau. E Tchau. obrigado. Tchau, tchau. Tchau. Falou!